Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, mais um episódio, hoje com o nosso oitavo convidado. Hoje aí com um tema que eu considero revelador, um tema que vocês podem esperar aí, que vai ser, eu considero, vou cravar aqui, que é um tema que vocês vão aí abrir bastante a mente, não que os outros episódios não foi assim, mas estaremos aí desmistificando algum tema aí bem interessante, né? Desconstruindo aí um personagenzinho. Então é isso, gente. Hoje minha parceira de bate-papo é a Jéssica. E aí, Jé, como que você tá? Fala, pessoal. Depois de um tempinho aí de volta. Estou sumida, mas estou de volta. Não, quer dizer, não mais sumida, né? Estava sumida, estou de volta. Por motivos de estava me casando, estou de volta. Agora já está casada. Hoje eu tenho o prazer de aqui apresentar para vocês o pastor Alceu. Também é meu sogro. Não sei se ele tem o mesmo prazer de estar aqui com a nora dele, mas se não tivesse, finge que tem. Certo. E para quem não conhece, ele já foi pastor aqui da Igreja da Vila Maria. Hoje ele é pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Ebenezer. Auxiliar da Igreja Presbiteriana Ebenezer. É professor, é pai, é avô, é meu sogro e está aqui hoje para a gente falar sobre Páscoa. E a gente vai trazer algumas perguntas de que a gente está nesse momento de Páscoa, ovo de Páscoa, coelhinho e tudo mais, e o que surge na nossa mente? É só isso? Tem alguma coisa a mais? Por que para os cristãos essa data é tão importante? Tem, né, não come carne vermelha? Come? Como que funciona todo esse período? Os porquês de tudo isso? E vamos nessa. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado vocês pelo convite. Obrigado ao Verbo Podcast por me receber. E é uma alegria poder contribuir de alguma maneira aí para o bate-papo, para a compreensão e, de preferência, né, nosso bate-papo possa ajudar o pessoal a entender esse tema. Com certeza. Muito bom ter você aqui. Depois a gente já tentou uma outra vez, graças a Deus dessa vez deu certo. Mas é isso. Hoje o nosso tema, o pastor vai falar um pouquinho aí, a Jéssica vai dar alguns direcionamentos para você começar a contar um pouquinho, né, já a respeito do seu testemunho aí de conversão. Se você puder já ir contando pra gente, né, como que foi esse processo de conversão, quando que foi, como que aconteceu, pra gente... Antes do tema é sempre legal ver um pouco da história de quem Com tá certeza. trazendo, né? A gente tá mudando um pouquinho, porque antes a gente jogava, pastor, conta um pouquinho da sua história. Aí, às vezes, ficava meio aberto, sabe? Conta História pode 30 anos, vai resumir em 30 em 2 minutos, mas de uma forma, assim, bem direta, né? A gente queria saber como que foi sua conversão. Cara, eu simplesmente fui para a igreja na pré-adolescência, com 12 anos, porque os meus vizinhos eram os meus melhores amigos e eles iam para a igreja no domingo. Eu queria ficar com eles, então eu ia para a igreja também. E... Era uma igreja presbiteriana? Na verdade, comecei numa igreja metodista. E era assim, eram os meus vizinhos, né? 2 jovens, pouco mais velhos que eu tinha 12 anos, eles deviam ter 16, 17 naquela época, e eles tinham um irmão mais velho, que também ia nessa igreja, um irmão já adulto. E aí esse irmão adulto era líder da mocidade daquela igreja metodista, bem pertinho de casa, e eles tiveram uma diferença com a liderança. Basicamente eles queriam ser presbiterianos e não sabiam ainda. Porque, assim, na igreja metodista é uma igreja episcopal, ou seja, tem uma central lá em algum lugar que manda na igreja local, né? Ao contrário da presbiteriana, que cada uma é independente, tem administração independente. Então, eles tinham um pastor que eles gostavam muito, e aí o bispo, sei lá onde, chegou, então esse pastor vai para lá, e aí esse outro aqui vai para cá. E aí eles ficaram revoltadíssimos, poxa, agora que está dando certo, está funcionando tão bem, por que tirar esse pastor daqui, né? E aí eles não se conformaram com esse sistema, e descobriram que havia uma igreja, uma denominação que tinha um outro sistema, no qual a igreja elege os seus pastores. Falaram, é isso que a gente estava querendo, né? A gente só não sabia que a gente queria ser presbiteriano. Então, eles foram para uma presbiteriana, num bairro não tão próximo assim,
E aí, poxa, meus amigos não vão mais na igreja que eu tô indo, né? Perdeu meio que a graça, né? Coisa bem infantil, né? E aí eu fui com eles para lá e nunca mais saí. Aí, né, aos poucos fui ganhando outros motivos para estar na igreja, né, que não esses amigos, encontrando outros amigos, encontrando a Jesus Cristo. E foi mais ou menos assim, quer dizer, eu não tenho aquela data de conversão, aquele, né? Foi um trabalhar de Deus bem paulatino. Tive uma época ali entre os 17 até os 19 que eu estava meio que largado, assim, sabe? Aquela coisa de um pé na igreja e outro fora, meio encantado com as luzes lá de fora, mas nunca saí da igreja, sempre ali. E aí depois, na fase adulta, entendi melhor as coisas e me vi melhor colocado ali no meio do corpo de Cristo. Casei, tive 2 filhos e muito depois fui resolver que ainda não era isso, né? Deus tinha algumas coisas ali colocando no meu coração que não se resolviam só com a membresia da igreja, né? Precisava alguma coisa a mais. Como é que foi esse chamado aí para o Ministério Pastoral? Também foi estranho. Eu costumo definir o meu chamado ao Ministério Pastoral como um senso de responsabilidade. Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar. E a igreja presbiteriana tem um pouco disso, nerd, né? Então a igreja presbiteriana tem um pouco disso, né? Gosta de estudar, gosta de livro, vai para o seminário, né? Vai ser pastor. Vai ser pastor, mas né, não é isso, né? Então, para mim, o chamado foi nesse sentido de pessoas. Eu estava me envolvendo com a igreja local e nesse envolvimento eu comecei a perceber pessoas com problemas, casais com problemas, pais com problemas de criar os filhos, pessoas que as lutas de sempre da vida cristã, mas de alguma maneira eu sentia que aquilo era comigo. Não que eu fosse culpado pelos problemas, mas que era minha responsabilidade ajudar. Negócio absurdo, sabe? Então aí como é que um cara de 25 anos, acho que isso aconteceu mais ou menos, como é que um cara de 25 anos chega para um tio lá de 50 e fala, posso te ajudar no seu casamento? Né? Vai me enxotar, né? Você precisa de estar investido de uma autoridade que não é pessoal. Não é porque eu sou um cara legal que eu vou chegar em você e, né, um adolescente, falar, cara, não é assim, né? Então, eu comecei a entender isso a partir dessa sensação de que eu tinha que ajudar, eu tinha que fazer alguma coisa. E alguma coisa tinha que me dar essa base, esse fundamento para ajudar, entende? E uma confirmação externa, assim, teve? De pessoas, tipo, te estimulando, falando, já pensou no seminário, ou você é um bom pastor? Sim. A partir disso, porque assim, na verdade, nessa época, eu trabalhava como garçom. Então, isso significa que no final de semana eu trabalhava. Quando você estava estudando, estava no seminário? Antes do seminário. Isso, Então, eu me casei, comecei a trabalhar como garçom, então 5 anos depois, 26 anos. Então, aos 26 anos eu era garçom e ia na igreja, me envolvia com alguma coisa na igreja, mas havia essa limitação por causa do trabalho. Então, eu não tinha oportunidades, por exemplo, de dar aula na escola dominical, ou de ser presidente da UMP, sabe essas coisas assim? Não dava para fazer essas coisas. Mas esse incômodo veio por essa via. Aí depois disso, quando eu tive a certeza de que era isso que eu tinha que fazer, eu fui descobrir o que era, né? Então, como é que faz para ser pastor? Você tem que ir para o seminário. Como é que faz para ir para o seminário? O presbitério tem que te enviar. O que eu tenho que fazer para o presbitério me enviar? Você tem que ser reconhecido na sua igreja local. Como é que eu faço isso? Foi o trabalho contrário, né? Então, até chegar no ponto em que eu precisava ter mais envolvimento na igreja. Então, quer dizer, primeiro eu tive esse chamado a partir do envolvimento com as pessoas, né? Da necessidade de me envolver com as pessoas de uma maneira que ajudasse. Aí depois disso é que eu fui, por exemplo, pedir demissão, tentar achar um emprego que não me impedisse de estar na igreja. Aí que eu fui poder dar uma aula para adolescentes, já na minha igreja de origem, que a gente voltou para lá. Então aí que eu comecei realmente a ter algum papel na igreja.
E aí sim aparece essa confirmação externa, né? Uhum. De pessoas falando, pô, que bacana isso que você faz, você fez direito, gostei, aprendi, não tinha... Aí foi... É surgiu. interessante porque a maioria dos chamados você vê, não sei, pelo menos os que a gente ouviu até agora, dos convidados que vieram, era sempre falava bem com o público, eu estava acostumada a dar aula, uma devocional, alguma coisa. E o seu foi um pastorear, assim, de estar na vida das pessoas. Acho que sim. Não só da exposição, mas de estar ali, de fato, na vida das pessoas, de aconselhamento, né? Que é um dos papéis também do pastor, de certa forma. E assim, e sem nenhuma capacidade. Eu só sentia que eu tinha que fazer, mas na verdade eu não conseguia fazer, porque Você não estava com as ferramentas. Eu não estava as ferramentas e especialmente eu não sentia que eu podia fazer. E achava que as pessoas também não iam receber isso, né? Então eu tive poucas oportunidades. Eu me lembro uma vez nessa igreja ainda, antes de decidir, né? Que eles fizeram um trabalho no qual uma família... as famílias eram designadas umas para as outras e aí uma família ia lá na frente e fazia alguma coisa para a outra família. Esses trabalhos de comunhão que as igrejas fazem, sabe? E aí a gente tirou uma família X e eu resolvi que tinha um salmo lá que tinha a ver com a família. Foi a primeira vez que eu fui na frente e falei da Bíblia. E aí o tempo que eu gastei estudando aquele salmo, encontrando os pontos de contato com a vida daquela família e tudo mais, aquilo foi tão realizador, sabe? Tipo, cara, é a chave de fenda certa, sabe? Né? Você tem um parafuso lá que é assim, assado, e você tem uma chave de fenda errada e tal, você até consegue tirar o parafuso, mas dá trabalho, né? Aí você, chave de fenda certa, aí você, nossa, como é fácil isso, como é bom. Foi isso, essa sensação de ser a chave de fenda certa, sabe? Então, acho que essa foi a primeira vez que eu estive lá na frente. Depois teve uma outra, ainda nessa igreja, antes de pedir a demissão e ir para uma outra igreja para conseguir ir para o seminário, teve uma outra oportunidade também de, acho que um estudo dos jovens, um culto dirigido pelos jovens, alguma coisa assim, e era para eu pregar. E aí, estava lá com a minha colinha e tal, e terminei, olhei para o relógio no fundo da igreja, tinha passado uns 7 minutos, eu falei, esgotei o cérebro, assim, sabe? Em 7 minutos. Sabe? Tudo que eu podia falar, já falei, gaguejei, já repeti umas 3 vezes e não chegou a 8 ainda. O que eu faço agora? Bateu um desespero danado. Mas ao mesmo tempo, assim, cara, é isso, sabe? Assim, não, essa era a mensagem. Não fiz nada certo, mas é isso que eu tenho que fazer. Eu só preciso fazer direito da próxima vez, mas é isso, né? Então, isso era na Zona Leste, onde a gente morava, e aí eu decidi, então, voltar para a igreja, que foi a minha igreja de origem, não a metodista, mas aquela segunda, que era na Zona Oeste, lá em Pirituba. Então, a gente mudou para lá, já pedi a conta, né? E a gente mudou para lá, e aí foi na base do que eu consigo fazer para manter a família, né? Porque eu tinha que trabalhar, mas que eu pudesse estar na igreja, desenvolver os meus dons, apresentar-me, né, como candidato para o conselho e, por fim, ir para o seminário. Então, esse processo não dava para voltar a ser garçom, tinha que fazer qualquer outra coisa. Então, durante um tempo, eu fiz qualquer outra coisa, literalmente. E para Fátima, sua esposa, essa reviravolta, como é que foi isso para os seus filhos? Chegar em casa, querendo conhecer um pouco mais do sogro. É a oportunidade perfeita de conhecer um pouco mais do sogro. Então, pois é, cara, foi bem difícil. A gente passou uns tempos bem difíceis mesmo, entre pedir demissão do restaurante. Mas e chegar em casa ali e falar, então, vou ser pastor. A Fátima, eu não me lembro a primeira reação dela. Eu acho que no começo ela também não sabia como ia ser difícil. Então, talvez a primeira reação dela tenha sido até assim, tranquila. Mas depois, conforme as coisas foram ficando difíceis e demora, né? Para ser pastor presbiteriano é muito difícil, né? Se tem alguém nos ouvindo que não é presbiteriano, saiba. Você precisa de ter pelo menos uns 2 anos na mesma igreja. Quer dizer, você decidiu que você vai ser pastor. Tá bom, Deus te falou isso. Então você tem que ter uns 2 anos na igreja, às vezes 3,
porque o conselho tem que te observar, o pastor tem que te observar. Aí depois você é enviado para o presbitério, que te envia para o seminário. Aí você vai estudar mais 4 ou 5 anos. Depois você tem mais 1 ano de licenciatura. E aí, no final desse processo, se tudo der certo, você se torna pastor. Quase médico, né? Não é? Então... E nesse tempo você só tá estudando. No mínimo 6 anos. Pode se estender até uns 8. Isso sem falar de reprovação nem nada, né? De matéria, por exemplo. Você foi bem no seminário, 6 anos. Então, e aí eu fiz à noite para poder trabalhar de dia, mais 1 ano, porque aí a grade né, a grade se estende e o seminário 5 anos. Então, 1 ano de candidato antes, 5 anos estudando, 1 ano de licenciatura depois. 7 anos. E aí, no meu caso, eu decidi mais 1 ano antes, né? Então, fiquei 1 ano já sem trabalhar como garçom, para depois ir para a igreja, onde eu fiquei 1 ano, depois 5, depois 1. Então, realmente, é uma temporada para você levar sua família muito apertada, né? Financeiramente e tal. Então, a Dona Fátima, heroína aí. Segurou as pontas. Segurou as pontas. Segurou meu pescoço às vezes também. Pescoço. Né? Segurou meu braço atrás, né? Tentando quebrar algumas vezes também. Mas segurou as pontas também. Espero que ela não assista essa parte do episódio. Mas assim, pastor, com certeza nesse processo, assim, até você chegar a se tornar, né, ser pastor, sua relação com Deus se fortaleceu. Sim. Com certeza, né? Ou você chegou a ter algum momento de crise, de falar, não quero mais, e sabe, um momento assim, não quero. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Tô aqui 6 anos estudando. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Eu, sendo bem sincero com vocês, eu sempre fui um cara muito... Deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diria o filósofo carioca Zeca Pagodinho. Eu sempre fui muito assim, exceto com o pastorado. Quando eu decidi que era isso, sabe, isso. Assim, não tinha opção, não tinha volta atrás, um negócio bem estranho mesmo. Não era eu, sabe? Não é o meu normal isso aí. O meu normal é um cara, tudo bem, tá tudo certo, tá. Mas com isso foi muito focado. Acho que Deus te levando assim. Acho que isso. Te conduzindo, né? Essa seria a explicação. É porque assim, a gente às vezes tende a imaginar que se você está fazendo o que Deus quer, as portas se abrem, as coisas acontecem e tal. Né? Só que às vezes as portas se abrem só o espaço para você passar a cabeça, assim, sabe? Você tem que se esfregar todo e ralar o peito e, sabe? Quebrar um braço, para sair aquela coisa os mágicos lá pra sair da algema, né? O cara quebra o dedo pra sair da algema. Fica mais fácil. Então. Ok quebrar o dedo? Não é, né? Mas tirou da algema? Tirou. Então, são portas que se abrem, mas não significa que é fácil, né? Então, é um caminho que foi, para mim, pelo menos, foi bastante difícil. Eu via outros colegas com situações diferentes. Né? Só de você ir pro seminário sem 2 filhos, aí a Fátima ainda ficou grávida do Gabriel nessa época, né? Então, 3 filhos e a Fátima não trabalhando, né? Não trabalhando pelo menos regularmente. Então, tudo dependia de mim, financeiramente. Então, foi assim, a gente poderia dizer que eu fui extremamente teimoso. Mas como deu tudo certo, a gente olha para trás e fala que eu fui perseverante. Então, já fica bonito, né? Perseverante. É a definição. Não, o cara é cabeçudo, cabeça dura. Larga a mão de ser burro, cara. Volta pra... Deu certo. Não, o cara foi perseverante. Vai fazer na faculdade, vai. Então, eu ouvi algumas coisas. Ouviu né? isso? Eu ouvi. Não, larga isso, não vai dar certo, não. Aí, sei lá por quê, eu não acreditava, eu continuava. Legal. Eu perguntei isso porque, eu não sei se eu já percebi, mas assim, algumas pregações, né, alguns estudos, eu vejo que você se emociona bastante quando você está ali pregando, quando você está aplicando um estudo. Por isso que eu te perguntei, né, dessa questão da sua relação nesse momento, né, de até se tornar pastor com Deus, porque eu vejo que você realmente sente ali a palavra, transmite realmente, né, uma mensagem que Deus tem para a igreja, e eu acho muito legal isso. Bacana, valeu. Muito legal mesmo.
trazendo pro tema Páscoa agora mesmo. Sim, passamos por algumas Páscoas sem ovo de chocolate, entendeu? Nessa época aí estava difícil. No máximo, por uma caixinha de bis, né? Para cada um, amanhã tem mais. Então, se era essa o gancho que você precisa, tá aí. Ótimo gancho. Mas e esse calendário Páscoa, né? Porque tem Sexta Santa, tem Domingo de Ramos, tem Igor Ramos no meio, tem... Domingo de Ramos é um antes, né? Não sei. É um antes. A ordem é essa. Teoricamente, o pessoal tem uma galera que não come carne vermelha, acho, na sexta. Tem. Porque qual que é esse calendário? Porque assim, quando é Natal, a gente sabe que é ali véspera, Natal e depois Ano Novo. Então, essas tradições foram se acrescentando, né? Foram sendo acrescentadas ao cristianismo medieval. A Igreja Católica, durante aquele período, ela conseguiu fazer tanto parte da cultura europeia que você não consegue nem separar uma coisa da outra, né? O que é a cultura europeia, o que é o catolicismo ou o cristianismo, né, nessa época. Então, uma festa popular é também uma festa religiosa ao mesmo tempo, né? E é difícil separar o que é religioso, o que é popular, o que é só o costume, o que é o que a gente sempre faz, o que é aquilo que a gente faz com uma motivação ok, né? Uma motivação correta. Voltando um pouco, né? Uma ilustração. É comum, você está no ônibus, por exemplo, você vê uma pessoa passa na frente de uma igreja ou de um cemitério e a pessoa faz o sinal da cruz. Né? E você fala, aquela pessoa é uma pessoa católica. Né? E você fala, poxa, se toda vez que você passasse na frente de uma igreja, você fizesse o sinal da cruz e aquilo para você tivesse o profundo significado de que você está se permitindo ser lembrado pela geografia do local, que você é fruto da cruz de Jesus, que você pertence àquele mesmo povo que se reúne ali naquele lugar que você só passou pela frente, ou quando no cemitério você se lembra que a tua única esperança na vida e na morte é o Senhor Jesus, então assim, que belo hábito, certo? Ok, não tem problema nenhum, né? Mas essas coisas acabam se tornando apenas um hábito. E aí você simplesmente faz porque você faz. E aí ela se torna bastante negativa, né? Então, só pegando esse exemplo aí, para a gente pensar como esse calendário em si mesmo ele não seria ruim, né? Você organizar o seu ano em torno da sua fé. Né? Poxa, todo ano eu passo pelo centro da minha fé, para aquilo que é o principal, né? Ok, pô, bacana isso. Mas quando se torna cultural, vai passando de geração em geração, daqui a pouco as pessoas só estão fazendo porque a gente faz aquilo, né? E aí ela acaba se tornando um concorrente da verdadeira fé, né? Uma coisa que substitui a verdadeira fé, uma fé viva, e se torna apenas aquilo que a gente faz porque a gente faz, né? Então tem várias coisas que aconteceram nesse sentido, e aí os reformadores vêm com uma marreta que quer derrubar tudo, né? Mas enfim, durante a Idade Média você tem essa ideia de que, bom, a gente tem uma data na qual a gente comemora a morte e a ressurreição de Jesus. Como é que se chega a essa data? Tem a ver com a Páscoa, né? Os evangelistas dizem que Jesus morreu numa Páscoa judaica. A Páscoa judaica, o ano judaico muda os meses são diferentes. Em relação aos nossos, né? É porque o ano judaico, ele é lunossolar. Ele é lunar, né? O ciclo da lua é de 7 em 7 dias, então a cada ciclo dá 28, o que é quase um mês. Mas se você contar 12 ciclos desse, não dá um ano completo. Então fica faltando alguma coisa. Então eles têm anos mais ou menos meses para poder repor ao final de alguns ciclos, né? Então, a Páscoa judaica varia na época do ano. Então,
os líderes católicos lá atrás falaram, bom, vamos fazer mais ou menos isso também, vamos acompanhar, e aí tem uma certa data no ano solar, né? Sei lá, eu não me lembro agora qual é a posição exata, mas digamos assim, seria tantos dias após o começo da primavera. Mas é uma data muito, assim, escolhemos essa data, não é, você não se lembra se tem um, tipo, Então, é porque a data judaica continua, eles ainda tem o Pessa, né? Eles ainda tem a festa da Páscoa, dá para se basear, né? Mas o calendário ocidental não é exatamente assim. Mas enfim, a gente tem lá uma data da Páscoa. Bom, na Páscoa, a Páscoa é um dia de alegria, mas antes dela tem um dia de tristeza. Ok, então a Sexta-feira Santa é um dia em que nós nos entristecemos e entramos de luto porque o nosso Senhor morreu numa data assim. Bom, como é que a gente vai celebrar esse luto ou marcar esse luto? Então a ideia de não comer carne, porque naquele dia a única carne que nos interessa é a carne de Cristo entregue por nós. Você percebe que o negócio é até rico, né? Em termos de conteúdo. Sim. Bacana, até bíblico, em termos do que está se lembrando. Mas a Bíblia nunca mandou a gente fazer isso. Ela também não proíbe, mas aí que tá. Esses hábitos acabam substituindo a fé verdadeira, né? Não sei se dá para dizer que é inevitável, mas acontece muito. Então aí como é que você marca esse dia? Bom, então na sexta-feira a gente não come carne, né? E aí isso vai se estendendo, tem várias marcações bíblicas de 40 dias, né? Jesus fica 40 dias no deserto, né? Moisés 40 e tal. Então vamos fazer um jejum de 40 dias, que termina na Páscoa. Então, é a quaresma? Quaresma. Então você fica 40 dias de luto, esperando esse dia em que Jesus ressuscita. Você fala, poxa, ok, né? São 40 dias em que todo dia que você sentar na mesa, não é um jejum completo, né? Mas todo dia você vai sentar na mesa e você vai se lembrar com a sua família. Nós estamos esperando aquele dia maravilhoso em que Cristo vai ressuscitar, né? Então, é bonito. E aí, um dia antes desse período de 40 dias, você tem o Carnaval, que é o dia de festa, porque a gente vai ficar 40 dias sem poder fazer festa, vamos fazer uma festa de arromba, né? Então, tudo isso... O Brasil caprichou, né? Não é? O Capricha todo ano. Exato. Mas então você vê, né? Se você tiver realmente imbuído do espírito bíblico e você deseja passar um período daquele ano em profunda contrição pelos seus pecados que levaram o seu Salvador à cruz, e você determina que são 40 dias, beleza, vamos fazer isso com a minha igreja, 40 dias de contrição, nos preparando para esse momento tão importante. Mas antes vamos fazer um festão e comer pra caramba e arrebentar com a boca do balão. Não parece ser o espírito bíblico da coisa, tipo, né? Vou fazer o jejum, então vou comer tudo que eu posso agora. Então, quer dizer, não é bem isso. Não devia ser assim o jejum, né? Você vai se acabar de comer. Vou pecar agora porque eu tenho 40 dias para me purificar. Exato, vou pecar bastante agora, durante 40 dias eu não vou pecar, né? Então, isso já mostra que a coisa é mais cultural do que espiritual, né? Bom, mas então é isso. Você tem lá a terça-feira gorda, a quarta-feira de cinzas. O carnaval, na verdade, é na terça-feira. É que no Brasil a gente emenda desde a sexta. Feriadão, né? Na Bahia, desde da sexta-feira anterior ainda, né? Então, você tem a terça-feira gorda, porque é o dia de comer bastante, de fazer festa, de visitar umas moças estranhas na rua e tal. E, enfim, não sei como é que seria esse negócio. Ainda não descobri. Enfim, então, a primeira data é essa, os 40 dias de contrição, que dependendo da época vão ser observadas de maneiras diferentes, mas sempre a ideia da contrição, de não comer. E na sexta-feira, que seria o dia mais santo disso tudo, mais consagrado disso tudo, aí era bem tradicional. Hoje em dia acho que tem até muito católico que já não observa mais, mas era bem tradicional que não se comesse carne, né? Carne vermelha nenhuma, porque é para realmente se preparar para o evento da morte de Jesus, né?
E aí a Então, sexta, o sábado é chamado sábado de Aleluia, eu já não sei porquê. Mas enfim, e aí o domingo de Páscoa, a Páscoa da Ressurreição. e aí pra quem não, assim, não é cristão, não sabe nada, a sexta, então, é o dia que Jesus morre, e o domingo, que é o Exato. terceiro dia, é o dia que ele ressuscita. Isso, no relato dos evangelhos, Jesus ressuscita no primeiro dia, né, da semana, e ele fica 3 dias morto, mas é que os judeus contam os dias de maneira diferente. Então, por exemplo, agora estamos às 10 da noite, né, gravando, digamos que a gente fosse publicar isso, então, hoje às 10 da noite, a gente fosse publicar isso depois de amanhã. Na nossa conta, a gente vai fazer assim, bom, hoje é quarta, então quinta, sexta, 2 dias. Mas na conta judaica, a gente contaria o dia de hoje, porque o dia de hoje não acabou, apesar de só faltarem 2 horas para acabar, o dia de amanhã e o próximo dia. Talvez a gente até contasse horas, o que ia ficar menos ainda. Porque são só 2 dias, 2 horas hoje, 24 horas de amanhã, e digamos que a gente publicasse às 8 da manhã De Tipo, sexta-feira. um dia e meio, sexta-feira. assim. Então a gente ia contar 24 horas, mais 2, 26, mais 8 lá, 30 E 2. e 32 horas. Não dá nem um dia e meio. Já, não, um dia e meio. Na mentalidade judaica são 3 dias. Entendi. Entendeu? Então Jesus morre na sexta, ele fica muito menos do que 72 horas morto, né? Mas na conta deles, 3 dias. Porque ele ressuscita ao raiar do sol do domingo, né? Por isso que é importantíssimo ter o contexto, né? Do texto, assim, de quem escreveu, da cultura, de onde Verdade. estava. Senão você fica, ué, mas cadê esses 3 dias aí? Tá faltando aí, né? Alguém tá contando errado isso aí. Entendi. E quando a gente, você puxou, você falou das tradições, né? Do quanto que é muito mais cultural esses rituais que a galera costuma fazer. Mas e com relação a todo a sua trajetória de vida mesmo, nesse período mais recente da história, digamos assim, você viu muita diferença das formas de comemorar a Páscoa ao longo desses últimos anos? Das formas de comemorar a Páscoa. De, não sei, família reunida ou não, viajar, ou coelho, não, agora é outra coisa. Quando que surgiu esse negócio do coelho? Sei. Teve algum Não sei. ano, alguma Eu não- marca que criou o coelho? Não. Eu acho que deve ter, não sei. Deve ter sido. Esse negócio do coelho, assim, o coelho é meio complicado. O ovo, acho que eu me lembro melhor da história, né? Mas, assim, tem algumas culturas antigas na Europa que viam a lebre ou o coelho como animais representativos da vida, sabe assim? Tal. Prosperidade, né? Eu já Alguma coisa assim. E o ovo também tinha essa imagem, né? Bom, do ovo sai a vida, né? Então o ovo como um símbolo de vida e tal. Eu não sei exatamente onde que os dois cruzaram e viraram uma coisa só, né? Mas essa história do ovo, ela tem a ver com essa história toda que a gente estava contando até aqui. Depois eu chego na tua pergunta e depois você me lembra dela. Porque assim, se você tem 40 dias em que você está de jejum, então você não come aquilo que a gente chama de mistura aqui no Brasil. Você não come mistura. Né? Você come só aquela coisa básica, uma sopa no máximo e tal. Beleza. Bom, naquela época você não tem geladeira, você não tem freezer. Então, não comer carne significa não matar animais para você comer. Mas galinha não sabe que você está de jejum, ela continua botando. Certo? Então, se você tem uma granja, se você tem umas galinhas jogadas no quintal lá, elas vão continuar pondo ovos durante os 40 dias. E você não come. Então, você tem um sobrecedente de ovos no final desses 40 dias. Então, 40 dias da quaresma. Chegou na Páscoa, você tem um monte de ovos, você não sabe nem o que fazer, eles já estão vencendo. Né? O que se fazia? Cozinhava-se esses ovos e no dia da Páscoa, ou um dia antes no máximo, você sai distribuindo. Distribui para os vizinhos e tal, todo mundo troca ovos. E criança gosta de ovo. Ovo cozido, né? Uma comida bem, né, afeita às crianças em geral. Paladar infantil. Paladar infantil, né? Então era muito comum que essas crianças, porque assim, a gente não tem ideia do que é a Idade Média, né? Assim, a prosperidade que a gente vive, né, no Ocidente
contemporâneo, a gente não tem ideia do que o pessoal passava antes, né? Ingestão de calorias em torno de 1.500 aí, é normal, né? Então, você ter ovos cozidos que você pode comer sem a sua mãe falar, é um para cada um, é festa já. Entendeu? Então, esse é o contexto. A criançada comia ovo e tal, e aí isso foi evoluindo para a ideia de pintar os ovos, né? Então você guarda os ovos ali e tal, pinta, tá, um monte de ovo lá, faz uma pintura, vira uma coisa mais bonita, um presente, alguém que sabe pintar melhor já faz um destaque. A questão de esconder os ovos pela casa ou pela fazenda para as crianças brincarem e procurando, né? Então procura, depois quebra e come, é comida mesmo, né? E a partir disso, também doces com ovos, que também são muito comuns na Europa, né, na culinária europeia. Então você já tem muitos ovos, a ideia de festa, né? Festa com comida com muitos ovos, doce com ovos e tal. A coisa está encaminhada já, né? Então daqui a pouco você pega a casca do ovo, né? Você quebra com cuidado a casca do ovo ali, abre o ovo, tira o interior e põe uns docinhos dentro, fecha de novo, põe um laço e a criança encontra e vai comer um negócio diferente e tal. Foi a criatividade do ser humano que foi... Se tornou chocolate. E aí, com o tempo, modernamente, né, a gente tem o chocolate assumindo esse papel central no ovo, né? Mas antigamente tinha ovo de várias coisas. E se enraizou tanto na ideia da Páscoa aí, de novo, vou dizer, eu não sei por que a lebre entrou na conversa, né? Mas o ovo tem esse histórico todo aí, sei lá, século... Bota aí, sei lá, talvez 1400, alguma coisa assim, já tinha umas tradições desse tipo em alguns lugares. Mas o fundo volta para a questão da festa e decorrência do que acontecia, né? E aí perdeu totalmente o contexto. Exato, Isso fica só a casca. Não do ovo, né? Mas a casca do evento sem o conteúdo espiritual, né? É só uma festa que a gente faz, é um tempo de comer, é um tempo de... E é isso que a gente tem na nossa cultura, né? Agora, você perguntou contemporaneamente, né? Se eu vi, no meu tempo de vida, se eu vejo isso. Alteração nas formas de comemoração. Eu me lembro sempre dessa coisa da família reunida. Isso eu me lembro, da mesa farta. Talvez o chocolate hoje seja algo mais acessível do que há algum tempo atrás, né? Como tantas outras coisas, sei lá, azeite, né? Tantas outras coisas são mais acessíveis hoje. Se bem que de acessível não tem nada, né? Você já viu o preço? Tá caro, não. Quando você falou acessível, eu fiquei... É acessível hoje, porque 2023 não tanto. Talvez uns 4 anos atrás. É que nego passa o cartão e depois se vira, né? Passa no crédito. Né? Passa no crédito. Parcela esse negócio aí, né? Parcela o negócio. Eu tava... Só uma curiosidade aqui que não tem nada a ver. Mas eu tava vendo um vídeo no Instagram de 95, o ovo de Páscoa era R$3,90. Eu vi isso daí. Você chegou a ver isso? Tristeza. Hoje o ovo de Páscoa é R$60. Tudo bem que era 95, né? Mas a diferença, né? O valor, a valorização do chocolate. Não, e agora um ovo lacta já não é mais um negócio legal, né? Porque você tem o ovo Não vou ficar falando marca, né? Posso falar marca? Pode falar. Você tem o, né? Esse aqui é o da Cacau Show, você quer um da, né? Você quer um da Copenhagen, você quer um ovo gourmetizado, né? Você quer um ovo de colher e tal. O negócio foi indo, tudo, né? A variedade hoje é incrível. Coisa que não tinha na época. Mas, então, talvez o que eu vejo por causa da nossa sociedade estar mais consumista, né? Então, esses aspectos estão mais presentes, né? Se você... Ou será que talvez só na minha infância eu era muito pobre? Vai ver que o vizinho tinha exatamente igual hoje, mas eu que não tinha, né? Vai saber. Mas eu vejo que isso está mais enfatizado do que antes, porque agora a gente consegue comprar mais, ou a gente tem mais cartão de crédito para comprar, né? E se virar depois para pagar a fatura. Mas eu vejo que hoje está, assim, a propaganda na televisão é mais agressiva a respeito disso. Os supermercados fazem aquele corredor, né? Com teto de chocolate de ponta a ponta, né? E mesmo
com essa diversidade de ovos que a gente estava mencionando aqui, já não é um negócio que você dá um ovinho lá para os seus sobrinhos dividirem, né? Então, agora você dá para adultos, você dá para um amigo, tem o amigo de chocolate na sua empresa e tal, o negócio vai se espalhando, né? Então, acho que isso dá para perceber. Uhum. Entendi. E você falou da questão da carne e tal, de remeter à morte de Cristo, e também da data que eles pegaram, a data judaica, e tem ali as alterações e tal, mas essa é a ideia. Quando a gente olha para o que os judeus comemoram hoje, é o que era comemorado no Antigo Testamento, da Páscoa. Sim. E como que era essa Páscoa antes e por que que hoje a gente tem essa Páscoa voltada para Cristo, assim? Quando que tem essa transição? O que que era a Páscoa antes e o que é a Páscoa agora? Acho que essa é a pergunta. Tá bom. Então, em Êxodo 2, né, o livro de Êxodo 2, Deus dá essa instrução para Moisés. Fala, até aqui eu tenho prometido libertar o povo, tenho pressionado o faraó a libertar o povo, são as 10 pragas do Egito, lá, né, como a gente chama. E antes da 10ª praga, que é talvez a mais pesada, lá onde morrem os primogênitos, né? O povo de Deus estava escravizado no Egito. Tá, contexto. Contextualiza. Vamos lá. Adão e Eva, não precisa voltar tanto, né? Mas assim, o livro de Gênesis termina com os descendentes de Abraão no Egito, numa boa lá, conseguiram um bairro segregado para ficarem sem se misturar com os idólatras lá, e tá tudo bem. O livro seguinte de Êxodo tem um salto cronológico aí de 400 anos. Então, uma centena de pessoas lá quase, se transformaram em 2 milhões de pessoas. E houve uma mudança na política, um novo rei surge e ele resolve que os estrangeiros não podem ficar só habitando a terra, eles têm que servir, né? E aí, então, eles agora são escravizados. Não é exatamente igual à escravidão é tipo a atlântica, servidão, né? É uma servidão bem pesada, porque mas é tipo a a gente ouve falar servidão ali de escravos, de castigos físicos e tudo mais, mas não é exatamente a escravidão que nós tivemos no Brasil, por exemplo, onde as pessoas eram propriedade de outras pessoas, né? A escravidão do tráfico atlântico aí, ele teve algumas características específicas. A gente fala escravidão porque a coisa que a gente lembra é aquilo que a gente aprendeu na escola. Não é exatamente assim, mas também não era bom. Então, era um povo servo do outro e forçado a trabalhar braçalmente ali para o progresso daquele outro povo, né? Então, mas não era a relação por exemplo, de vassalagem que tinha ali na Idade Média, por exemplo, né? Que um serviu o outro, mas tinha ali a questão da segurança dentro do feudo. Não, era mais pesada, era mais pesada, era mais escravidão mesmo. Um meio termo aí, talvez, entre o que você está falando e aquilo que a gente teve aqui no Brasil. Mas então Deus espera durante algum tempo e resolve vir ao socorro do seu povo, chama Moisés para ser o líder e diz que vai paulatinamente quebrar o orgulho de Faraó, o domínio de Faraó sobre aquele povo, e, por outro lado, paulatinamente também ensinar aquele povo que ele é o Deus verdadeiro. A gente tem que pensar que eles estavam já há algumas gerações vivendo no meio dos idólatras. Eles já tinham esquecido um pouco sobre quem era Deus. Então, tem duas faces aí, né? As 10 pragas do Egito tem duas faces. Uma é mostrar para o povo do Egito que eles não são ninguém, os deuses deles não valem nada, mas principalmente mostrar para o povo de Israel quem eles são e quem é o Deus deles. Serve para as duas coisas. A última é a morte dos primogênitos, mas para essa praga, Deus faz uma preparação diferente, né? Então ele diz, mas aí você vai avisar para o povo que o anjo da morte vai passar por todo o Egito e todo primogênito vai morrer em todas as casas. Para que isso não aconteça na casa deles, eles precisam de um ritual. E esse ritual tem uma palavra, um verbo hebraico, que significa pular. E ele é passar. Parece com a tradução, na nossa tradução de Almeida, está eu passarei
né? Então, o som é parecido com a tradução. Mas então, a partir dessa palavra, Deus dá uma outra palavra para eles, dizendo, essa vai ser a minha Pessah. Então, de passar, porque eu vou pular, vou passar por sobre uma casa e não vou deixar a morte entrar lá. Essa morte vai ser... É o do skip, né? De pular. Pular uma música, né? Então, eu vou skipar, eu vou pular. Então, há um jogo de palavras entre o Passa e o Pessah, que é a Páscoa em hebraico. Então, essa será a minha Páscoa, a Páscoa de vocês, porque eu vou passar por cima da casa de vocês e não vou entrar com a morte. E aí esse ritual, para poder evitar que o anjo da morte entre na casa, é uma refeição. Uma refeição diferente. Você tem que pegar um cordeiro de 1 ano, matá-lo, assá-lo completo, inteiro, e comê-lo completamente até o final daquela noite. Então, se a família é pequena, tem que chamar os vizinhos, parentes e tal, e tem que acabar com aquela comida. Essa carne, na nossa cultura aqui brasileira, geralmente nossos acompanhamentos mais comuns são arroz e feijão ou massa, né? Então, é o domingão, né? Frango assado e macarrão. Um bife, arroz, feijão. O acompanhamento na cultura hebraica é pão, né? O carboidrato vem do pão. Então, você tem a carne, é o cordeiro assado. O pão, mas aí Deus diz, mas é o pão sem fermento. E um cozinhado, ou um refogado, no qual você molha o pão e tudo mais, e vai comendo, né? Para compor. Molhinho. Mas se você pensar... Não fica muito seco. Então, se você pensar, geralmente as culturas, sem precisar de nenhum nutricionista por perto, né? Elas arranjam o cardápio mais comum de acordo com essa variedade que o corpo precisa, né? Então, para eles era uma refeição meio que comum, né? A carne não era tão comum naquela época, mas uma refeição com carne é razoavelmente comum. Não parecia um ritual. O cardápio não parecia um cardápio religioso. Carne assada, pão e um refogado de verdura. Só que algumas características, né? Então, o cordeiro tinha que ser de 1 ano, tinha que ser assado naquele dia e tinha que ser comido inteiro. O pão, por que o cordeiro? Porque na hora que você mata o cordeiro, você tem que pegar esse sangue e passar na verga das portas, né? Nos batentes das portas, como que selando aquela porta e dali para cá a morte não entra. O pão tinha que ser sem fermento, o fermento demora, né, para levedar a massa, fermento natural. Então a ideia é, vocês vão sair tão apressadamente daí da escravidão que não vai dar tempo de fermentar a massa. Tá? Pão sem fermento. E as ervas amargas para vocês não se lembrarem o que vocês estão deixando para trás, porque vocês estavam vivendo amargamente e Deus livrou vocês. Então cada um dos ingredientes dessa refeição tinha o seu motivo didático religioso, né? E eles tinham que comer com as roupas de sair. Eles tinham que estar prontos para sair. A ideia é, eu já vou libertar vocês. E aí quando a gente vê esses detalhes todos, a gente percebe o quanto Deus sempre requereu fé para o relacionamento com Ele, né? O autor aos Hebreus, lá no capítulo 11, diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Desde o começo. Ao invés de Deus simplesmente colocar uma árvore da vida no centro do jardim e tudo ia ficar bem, ele põe uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e ainda deixa a serpente entrar e falar assim, Deus está mentindo. Porque não basta viver perto de Deus, tem que viver perto de Deus pela fé. E nossos pais não creram e por isso foram expulsos. Preferiram crer na serpente. Eu tô devagando. Na Páscoa ali, eles tinham que acreditar que Exatamente. ia ter a praga, que a praga não ia passar e que eles iam ser libertos. Ser libertos no dia seguinte. De manhãzinha, não dava nem tempo, né? Então, cada detalhe ali estava requerendo a fé. Uhum. Entendeu? Inclusive o cordeiro, né? Um cordeiro de 1 ano, cara. Você tem um cordeiro, um macho, né? Num rebanho, é o reprodutor. Você está acabando com o seu futuro rendimento. Mas Deus quer. Vamos pegar aquele outro ali, que já está meio velho e tal. Não, pela fé eu vou pegar o cordeiro de 1 ano.
porque vai dar certo, né? Porque é assim que Deus quer, porque Deus sabe o que faz. Tá? Tudo isso aí quer fé. Né? Bom, então essa é a Páscoa dos judeus. E Deus diz, vocês vão repetir isso nas suas gerações. Então, uma vez a cada ano, eles tinham essa festa, a festa principal deles, Pessa, né? Páscoa, na nossa tradução, em que eles repetiam isso em casa. Depois, quando chega o templo e tudo mais, há uma intersecção entre essa festa familiar e a festa nacional. Então, além do sangue nas portas, o sangue também era aspergido sobre o altar lá no templo. Então, há uma mudança um pouco aí na cara dessa festa. Ela adquire uma outra característica aí por causa da ideia da nação. Né? Um pouco. Mas ainda era uma festa da família também, né? Então, isso 1400 anos antes de Cristo. Na época de Jesus já havia uma certa tradição de como isso era celebrado. Então, o pai da família se levantava e fazia algumas orações. Se eu não me engano, eram 4 cálices que eram levantados como se fosse um brinde, né? Um brinde religioso. Então, você está lá com todo o alimento, seus vizinhos que estão comendo junto com você, ou toda a família e tudo mais. E aí todo mundo tinha o cálice, né? Então ele levantava, tinha lá uma bênção que ele falava, algumas vezes era um trecho de um salmo. Então, a gente sabe pela literatura rabínica que na época de Jesus isso já era meio que, já havia uma configuração repetida em todos os lares, ou se não em todos os lares, já tinha uma tradição mais ou menos formatada, né? Então, tinha lá, cantava um salmo, né? Ou declamava um salmo, tomava o vinho, continuava a refeição. Aí depois, de novo, tá? Aí chega na época de Jesus, se você ler direito lá nos evangelhos, você percebe que, por exemplo, Lucas, né? Ele começa no capítulo 24, Jesus dizendo assim, olha, eu estava ansioso para comer essa Páscoa com vocês. Né? Nos evangelhos até fala assim, mas o traidor está molhando aí o traidor está comigo à mesa. Aí os discípulos, não, mas quem será? Tal, né? Aí alguém pergunta, né? João pergunta, mas quem que é? Dá uma dica aí, né? Aí eles falam assim, aquele que molha o pão comigo, né? Molha o pão onde, né? Molha o pão no molinho lá de ervas amargas e tal. Então eles estão fazendo uma refeição de verdade. Mas provavelmente no final dessa refeição, na última bênção, Jesus muda o significado da refeição toda. Então, na hora que ele vai levantar o último cálice, ele pega um pão, parte, dá para os discípulos, né? Pega o cálice, abençoa, ao invés de falar dá para os discípulos. Ele molha. Ao invés de fazer a referência, Deus nos livrou, né? A primeira bênção era para o Deus provedor, né? Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que nos dá o pão, o Senhor que nos dá o alimento, o Senhor que, né, tá. A segunda, se eu não me engano, era já referente ao Êxodo. Eu não lembro as outras, mas enfim, Jesus provavelmente ele pegou essa última, né, para finalizar a ceia. Todo mundo já tinha comido e tal. Ele pega esse pão, isso é o meu corpo que é dado por vós. Tomem desse cálice, esse é o meu sangue derramado em favor de vocês. E aí, a partir dessa última bênção, ele ressignifica tudo que está acontecendo ali. Já não é mais a libertação dos escravos lá no passado, mas é a libertação do pecado e da morte no presente. Já não é mais o sangue do cordeiro na porta que livra o primogênito, é o sangue do unigênito que livra aqueles que creem nele. Né? Então ele vai mudando tudo a partir disso. Provavelmente os discípulos não entenderam nada na hora, né? Como sempre, né? A gente lê nos evangelhos, a gente vê isso, né? Jesus, desenha, né? Faz um PowerPoint, os caras... Então, Jesus, não é nada disso que eu tô falando. Não entendi nada. Né? Então, provavelmente eles não entenderam nada no momento. Tanto é que Jesus fala claramente da sua morte ali naquele momento, mas horas depois eles estão desesperados porque Jesus morreu. Mas então, a partir daquela última ceia, daquela última Páscoa, Jesus muda o significado para os seus seguidores. Eles eram todos judeus, né? Lembrando, né? Eles eram todos judeus, eles estavam acostumados com tudo aquilo, mas a partir daquele momento, ou pelo menos a partir da ressurreição de Jesus, eles olham para trás e falam, aquilo não foi uma ceia da Páscoa, aquilo foi uma outra coisa.
Não foi um momento qualquer, né? Não foi aquele negócio que a gente faz todo ano. Foi um outro negócio. É interessante o quanto que a Bíblia também, assim, Deus trabalha com símbolos, tem essa questão da didática, né? Então lá era o cordeiro, aqui Sim. Jesus é o cordeiro. Sim. Então lá atrás apontava para uma coisa aqui da frente, né? É importante falar isso, né? Assim, dá a impressão que Jesus só chegou lá e te aproveitar o gancho, né? Não é essa a ideia. Durante todo o Antigo Testamento, Deus está dando sinais, né? Antecipações, tipos daquilo que Jesus iria fazer, daquele que Jesus iria ser, né? Daquele que viria, né? Então, certamente, quando Deus institui a Páscoa judaica lá atrás, ele já está apontando para aquilo que Jesus iria fazer de verdade, né? O autor aos Hebreus deixa claro, dizendo que tudo que estava acontecendo eram sombras do que viria. Então, a sombra, ela te ajuda a ter uma certa imagem do que é, mas ela não é o que é, né? Então, sei lá, passa a mão aqui, eu estou vendo que é uma mão. Dá para perceber que é uma mão, mas não é uma mão. Realmente. É só a sombra. Então, nesse sentido, tudo que acontece no Antigo Testamento é real, porque está apontando para aquilo que é real com R maiúsculo. Tava todo mundo na caverna do Platão. Rapaz! Você sabe que tinha um pessoal que... É que na academia é difícil você não ficar meio enviesado, né? Mas, assim, existiram alguns autores, alguns pensadores que imaginavam que Platão ou Sócrates tinha tido contato com o Antigo Testamento. Né? 500, 400 a.C., né? O Antigo Testamento está prontinho. E há relatos de Sócrates viajando por outras regiões, né? Percorrendo as regiões. Os judeus estavam espalhados por todo o Império Persa na época, né? Então, algumas coisas de Platão, de Sócrates, né? É que Sócrates e Platão é tudo bagunçado. Algumas coisas de Sócrates, teve um pessoal que falou assim, ele deve ter aprendido com os judeus e tal, não sei o quê, né? Aí, claro, né, na academia, todo mundo fala, isso é bobagem e tal, não sei o quê. Aí você fica, mas será que realmente isso é bobagem de crente? Ou será que isso é bobagem de ateu, que não quer admitir que faz sentido, né? Então, fica a reflexão. Caramba, não fazia ideia disso. Sabia, mano? Não? Não. É porque você tem a ética de Sócrates, né? Sócrates apontando para um Deus único a partir da filosofia dele, né? Ele não acredita naquele monte de deuses da Grécia, né? Ele diz que é tudo bobagem. Se existe um Deus, ele tem que ser um Deus perfeito, um Deus eterno, um Deus que não tem mancha, não tem esses tratos dos homens, né? Os deuses gregos eram mais humanos do que nós, né? Os caras traíam a mulher, mentia e tal, não sei o quê. Nada disso pode ser de Deus. Sócrates diz, né? Aí o pessoal, esse cara deve ter lido Moisés já. Né? Então, tem essas coisas aí. Caramba. Se Sócrates disse, né? Mas, pastor, sabendo assim, por exemplo, do Natal, não sei se a gente já pode linkar nisso. Por exemplo, o Natal é uma data importante para nós cristãos também. É celebrado também pelo mundo, né? O pessoal também tem um tempo aí de feriado do Natal, é comemorado também bastante. Mas assim, a gente estava conversando antes de entrar nesse episódio com você, e assim, a gente percebeu que, o nosso ponto de vista, né? A Páscoa não é tão comemorada assim como o Natal é comemorado. O porquê disso? Tem eu tenho a sensação que, assim, todo mundo fica naquela... euforia muita pro festa, Natal. muita preparação pro que Natal. já emenda com Ano clima de Novo. Natal, e os cristãos deixam a data que, assim, óbvio, não ia ter ressurreição se Jesus tivesse nascido, mas, assim, cara, ressurreição. Tipo, uma pessoa que estava morta voltou à vida e a gente não festeja tanto quanto a gente festeja o Natal. Eu tenho essa sensação, sabe? Ainda não sei mais se é um puxão de orelha para nós cristãos, mas... Ainda mais com todo esse estudo, né? Esse contexto que o pastor trouxe pra gente, sabendo da importância da Páscoa.
Você tem, não sei, você tem essa sensação também? Porque eu comentei que eu tenho essa sensação, não sei. Então, Você tinha? Você tem essa sensação? Eu tenho essa sensação também. Tenho essa sensação a respeito da Páscoa. eu acho que sim. Tem um pastor presbiteriano americano que eu sigo no Twitter e ele, acho que hoje de manhã, postou uma pergunta, né? Escuta, gente, eu consigo lembrar de um monte de filmes de Natal. Vocês lembram de algum filme de Páscoa? E aí ele colocou entre parênteses, né? Não estou falando de filmes de ressurreição de Jesus, né? A Paixão de Cristo. Não, Um monte não vale. desses filmes. Filmes sobre... Cara, tem uma pancada de filmes de Natal, né? Você entrar em qualquer streaming aí e colocar Christmas lá, vai vir um monte de filmes de ação, de comédia, de E cada ano eles fazem questão de comédia fazer mais. romântica. Esqueceram de E mim. todo ano renova. monte, né? Mas aí todo mundo lá, né? Ninguém. No máximo o pessoal colocava era dos vegetais. Lembra dos vegetais? Tem um desenho deles que acontece na Páscoa. Né? Que é um pepino, uma abobrinha, um tomate, que são evangélicos lá. Acho que eu já vi. Lembra disso? Era um desenho animado. Era um desenho animado que passava, acho que no SBT, os vegetais. Eu acho que eu E já ele vi contava as esses histórias vegetais. da Bíblia, só que eram vegetaizinhos. E é engraçado que, por exemplo, vai Davi e Golias, né? E é um vegetal mesmo. Tem olhinho e boca, mas é vegetal. Então ele não tem mão. Mas a espada tá lá. A espada tá lá. Mas quem está segurando essa espada? É um tomate, pô, uma abobrinha. Telepata. Mas enfim, ninguém lembrou. Ninguém lembrou de filme da Páscoa. Então, assim, eu acho, a partir dessa reflexão no Twitter do colega lá, eu acho que, me parece que na cultura, em geral, se valoriza mais o Natal do que a Páscoa. E, por conta disso, talvez, nós, como fruto da nossa cultura, também valorizamos mais o Natal do que a Páscoa. Vocês estão falando, né? Dentro da igreja parece que também se dá mais ênfase no Natal. Então, talvez seja um reflexo só do meio cultural em que a gente vive, porque se você pensar em termos mesmo cristãos, em termos bíblicos, a Bíblia não faz muita questão da gente nem saber que data foi que Jesus nasceu, né? Tem lá Marcos e João nem contam do nascimento de Jesus. Dos 4 evangelistas, né? Só Mateus e Lucas contam do nascimento de Jesus. Lucas com mais detalhes da infância, inclusive. Mas todos eles contam da morte de Jesus. Então, se a gente fosse colocar estatisticamente, né? Quantos versículos falam de um e de outro? Páscoa é mais relevante biblicamente, né? Dá para hierarquizar assim, teologicamente? Daria. Biblicamente daria, pô. Não sei se tem alguma carta de Paulo no qual ele não fale da cruz, mas não tem nenhuma carta dele falando da manjedoura. Não é? Verdade. Então você fala, dá para construir um caso, né? Dá para construir uma defesa de que a Páscoa deveria ser mais importante. Então, me parece que se houver uma causa, eu acho que ela deve ser mais cultural. Na nossa cultura, a gente valoriza mais o Natal, porque é uma festa que conseguiu se desvencilhar da questão religiosa. Parece que o Natal virou assim, a festa da família, né? A festa da família, a festa ceia de Natal. Ceia de Natal, o presente de Natal, o 13º, né? Emendar com o Ano Novo. Com feriado ali, já emenda com o Ano Novo, dependendo em que dia da semana cai, né? É um feriado enorme, né? Porque é a véspera, o Natal, e aí já emenda com sábado. Tudo corrobora para essa lembrança, né? Todas essas coisas. Exato. O pessoal e o pessoal vai lembra mais fácil e tem essa situação toda de... Eu acho que a Páscoa é ofuscada pelo Carnaval também, de certa forma. Apesar de ter uma distância 40 dias, ali. Mas talvez, pensando aqui, chutando com vocês, né? No Natal a gente comemora um nascimento. Mas a Páscoa, bom, é um renascimento. É muito difícil você desvincular a Páscoa da morte. Porque é morte e ressurreição. Ele só ressuscita porque ele estava numa tumba. Então, é muito difícil desvincular a Páscoa de um luto, né? Então, ele morreu e ressuscitou. E o Natal está isolado apenas como um nascimento, que a gente comemora, na nossa cultura, a gente comemora o nascimento, né? Na cultura hebraica não se comemorava o nascimento.
Abraão dá uma festa para Isaac quando ele completa 2 aninhos. Um negócio assim. Por quê? Porque a mortalidade infantil era muito grande, né? Então, com 2 anos é que você comemora. Não, realmente passamos daquela fase crítica, agora vamos fazer uma festa, né? Então, é uma cultura muito diferente da nossa. Mas na nossa a gente comemora o nascimento. Então, alguém nasceu 2000 anos atrás, a gente comemora. Ok. Mas comemorar que alguém morreu e ressuscitou parece muito distante, né? Não tem ligações muito óbvias com a nossa cultura. Então, acho que talvez possa ser um motivo para esse distanciamento. Mas você tem essa sensação também de... Sim, com certeza. Da cultura, principalmente, não sei se na igreja tanto assim, mas na cultura muito mesmo. É muito diferente. Né? Assim, o máximo que as pessoas pensam da Páscoa é um feriado prolongado de 3 dias. Se você vai viajar, então você está viajando graças à Páscoa. Mas lá onde você está indo, né? Lá na praia para onde você está indo e tal, lá você só vai curtir um feriado. Você não vai fazer nada diferente, né? Uhum. Então, assim, desvinculou completamente da questão religiosa. Sobrou só o feriado. No Natal, depois de desvincular da questão religiosa, sobrou a festa. Ninguém faz festa de Páscoa. No máximo, a mesa bonita. Mas Natal realmente é uma festa. As pessoas, né, se vestem e tal, e brindam na noite anterior, né? E ainda depois ainda tem a mesa bonita. Então, é bem mais destacado mesmo, né? Tem as fotos do Natal, o pessoal se arruma pra ficar na sala. Pois é. Tem árvore de então. Natal, Árvore tem de presente Natal, de Natal, tem o Papai presente, Noel, tem um amigo monte de coisa. secreto. Amigo secreto. Eu tava divagando aqui, a galera do Egito. Panetone. Você Panetone. arrumou pra ficar em casa, porque já ia sair. Agora a gente se arruma no Natal pra ficar só em casa mesmo. E não sai. O importante é não deixar de se arrumar. Assim, pastor, será que, assim, é uma reflexão. Será que nós cristãos estamos dando a devida importância para a Páscoa, assim? Acho que cada um deveria pensar, né? Fazer essa reflexão. Qual que é a sua visão acerca disso? Então, cara, assim, eu acho que é uma bênção vivermos num país em que, por questões culturais, essas datas são memoráveis. Então, o seu amigo não cristão, o seu amigo ateu, seu amigo de qualquer outra religião, sabe o que é Natal e espera por ele. E muitas vezes até se torna mais aberto a uma conversa religiosa nessa época. É muito comum isso, né? A pessoa que não vai nunca na igreja, você convida ela para o culto de Natal e a pessoa vai. Mas qualquer outra parte do ano ela não vai. Uhum. Então, eu não consigo deixar de ver isso como um benefício, como algo que é interessante. E, inclusive, se você pegar, por exemplo, os reformadores lá do século XVI, especialmente Calvino, eles detestavam esse calendário. Eles viam como uma deturpação da vida com Deus, a vida com Deus baseada em calendário, a vida com Deus baseado em datas. Eles percebiam que tinha virado apenas uma questão cultural e que isso tinha substituído a verdadeira fé. Eles detestavam e enfatizavam o dia do Senhor. A festa cristã é no domingo. Todo domingo é Natal e Páscoa. E Sexta-feira Santa. Né? Porque ali você se encontra com o seu Cristo ressuscitado, que nasceu e morreu por você e ressuscitou para que você possa ter vitória sobre a morte. A Santa Ceia é a nossa Páscoa. Jesus fez essa transição. Eles comemoravam todo ano. Uhum. Nós vamos comemorar todas as vezes que vocês comerem, né? Jesus diz. Na Genebra de Calvino, uma questão lateral aí, na Genebra de Calvino, era um sistema presbiteriano, né? Então, apesar do seu professor de história dizer que Calvino mandava e desmandava em Genebra, mandava as pessoas para a morte e tudo mais, ele era só o pastor e o conselho mandava. Então, tem várias questões que ele queria fazer e não podia, porque o conselho não aprovava. Uma delas era a ceia. Ele queria que tivesse ceia todo culto. Todo domingo ele queria que tivesse ceia. Ele nunca conseguiu fazer isso. Então,
tinha ceia na igreja dele, se eu não me engano, era de 3 em 3 meses, um negócio assim, porque o conselho tinha determinado. E aí ele ia nas outras igrejas e fazia ceia nas outras igrejas. Então, tipo, se alguma ovelha quisesse seguir ele nas igrejas, ia tomar ceia todo domingo, sabe? Porque era o que ele achava que era o ideal. Mas então, voltando. Então, a ideia é, o culto substitui tudo isso. Todos os rituais do Antigo Testamento estão no culto. Encontram no culto dominical, no dia do Senhor, o seu cumprimento real. Então, do ponto de vista mais reformadão mesmo, mais calvinista, mais Assembleia de Westminster, a gente não liga para nada disso. Entendeu? Nada disso tem valor para a gente. São questões culturais, sei lá, tem o mesmo valor de dia do trabalho. 1º de maio, você fica em casa, descansa, tal, vai viajar. Essa seria uma visão bem radical, reformada de tudo isso. Agora, como eu estava dizendo, eu considero que é um privilégio nós vivemos num país em que essas coisas são lembradas na cultura e nós podemos usar de gancho, como a maioria das igrejas faz, né? Então, por exemplo, na minha igreja Ebenezer, nós representamos uma cantata no sábado passado a respeito da vida de Jesus, por ocasião, né, para aproveitar esse momento, né? As pessoas estão mais propensas a falar a respeito disso, a pensar a respeito disso, né? E muitas igrejas fazem isso também no Natal, né? Não sei se aqui na Vila Maria fizeram esse ano que passou, alguma cantata, alguma apresentação no coral. Foi do Natal. Domingo agora, nós teremos... Domingo agora, né, Igor? Teremos uma equipe de cânticos, né? E a... que mais mesmo? A cantata do coral jovem. Então vai ter e o culto de manhã começa às 7, né? Também fazer um café da manhã depois. Vai ter um café da manhã. Então tem uma programação aí também de Páscoa aqui pra Vila Maria. E no Natal deve ter tido alguma coisa também, né? Teve a cantata. Teve cantata de Natal, que também eu lembro que foi uma data que a igreja tinha bastante visitante. Teve a cantata e o do próximo domingo agora também vai ter a cantata de Páscoa. A cantata de Páscoa. Do culto da manhã. Culto da manhã, isso mesmo. Então... Mas é bom você ter lembrado, né? Que assim, o culto do Natal, o culto de Páscoa não é mais santo que os outros domingos, né? Porque... Pois é. Assim, pra quem tá aqui, tipo, legal, preciso entender o que é a Páscoa, de fato. Mas né, ele não é mais santo que os outros domingos, né? Assim. No final das contas, não, porque... né, eu tenho domingo para isso. Quando eu tomo a Santa Ceia, eu estou fazendo exatamente o que os discípulos fizeram quase 2.000 anos atrás, que foi o que Jesus mandou eles fazerem. Né? Então, e aí Jesus ressuscita num domingo, reaparece no domingo seguinte, o Espírito Santo desce no outro domingo, dali a mais alguns dias. Então, Jesus está marcando os domingos, né? O domingo é o meu dia, se reúnam para me encontrar nesse dia. E a Santa Ceia incluída nisso. Né? Então a gente não precisaria de nada mais. Mas, bom, ok, então a gente não precisa de nada mais. Mas a gente vive num país em que a gente pode usar isso, né? A própria cultura colabora conosco nisso. E eu acho sadio que a gente aproveite esses momentos, né? E, por outro lado, como essas datas foram secularizadas, então também tem a questão de defesa. Um lado, digamos, de ataque, né? Vamos aproveitar essa brecha para falar de Cristo e trazer as pessoas para a igreja, porque elas estão mais propensas a isso, distribui o cada dia de Natal e tudo mais, beleza? E tem o lado da defesa também. Por quê? Porque os nossos filhos estão aprendendo que Páscoa é alguma coisa que tem a ver com chocolate, com coelhinho, né? Que Natal tem a ver com o tiozinho lá de pijama vermelho e barba fazendo ro-ro-ro, né? Tem a ver com presente, tem a ver com consumo. Então, se há um fundo cristão nessas datas, então eu acho razoável também que a igreja recupere isso para os seus membros, né? Para que isso também não se perca. Então, eu não vejo problema, né, em fazermos essas coisas. E tem a questão de aproveitar, né, que está na cultura, também nos defendermos disso. Por quê? Porque essas duas datas, especificamente, né? Tá, vamos voltar a falar só da Páscoa.
a data da Páscoa tem sido infantilizada na nossa cultura. É uma coisa de criança. É o paladar infantil, né? Que é mencionado. É o chocolate. Então, por exemplo, você tem uma grana a mais, você dá um presente, você dá chocolate para todo mundo, né? Um chocolate mais gourmetizado para os adultos e tal, não sei o quê. Mas se você tiver sem grana, você dá para as crianças. Chocolatinho para as crianças não pode faltar. É muito interessante, porque eu tava até comentando com os meninos que só joguei assim no Spotify, no YouTube, Páscoa, tudo que aparece, claro, se você fuçar mais tem mais coisa, mas assim, os primeiros é vídeo pra criança, com música, com historinha pra criança, coelhinho, e é isso, assim, e a maior parte do conteúdo é para o público infantil mesmo, né? Se você parar para ver a programação da TV aberta no Natal, é assim, 90% infantil, totalmente. Qual que é a minha preocupação, então? Minha preocupação é que as nossas crianças, nossos filhos, né, nossas crianças, que passam mais tempo na escola e com os amigos da escola do que na igreja com os irmãos, elas recebem essa carga de informação que está dizendo, tudo bem, eu disse agora há pouco, faz 10 minutos que eu disse que para nós o que interessa mesmo é o dia do Senhor. Ok, beleza. A gente nem sabe que Jesus nasceu, né? A Bíblia não manda a gente celebrar o dia que Jesus ressuscitou, tá? Beleza, tá. Mas, na nossa cultura, essa data está marcada no calendário e ela está associada com um pensamento infantil, com um imaginário infantil. Então, eu acho que se a gente não tiver essa ação defensiva também, dizer assim, peraí, não é isso que significa, nós corremos o risco de essa associação transbordar da data para o personagem. Entende? Então, eu estou marcando o nascimento, a morte e a ressurreição de um certo personagem histórico. As coisas que ele fez, a sua existência, o seu ensino e os efeitos da sua obra são coisas reais. Eu não quero que meu filho associe isso a historinhas, a contos da carochinha, a desenhos animados, a brincadeiras. A um coelhinho. A um coelhinho, a um velhinho que depois ele descobre que não existe. Né? Porque lá pelos 7 anos ele descobre que não existe. O que mais que não existe? Vive num mundo de ilusão, né? Não é? Então, tudo isso aqui é só coisa de criança? Bom, agora eu cresci, essas coisas eu deixei para trás. Que inclusive é um discurso... Né? Então se eu espalho ficção nesse negócio todo, eu acho que pode respingar nas coisas reais. Certo? Então, eu disse, a data em si não é tão importante, mas ela está tão associada com uma coisa muito importante que eu temo que essa pintura com um pincel largo aí que a cultura faz, né, jogando cores infantis em tudo, possa respingar inclusive no conteúdo que está subjacente e que é muito importante. Então, eu posso chegar na adolescência e olhar para essas coisas, assim, essas coisas são coisas de criança. Não tem um período ali da adolescência que o adolescente morrendo de vontade de comer chocolate fala, não quero não, tia. Não tem um negócio desse, não. Não, é coisa de criança, chocolate eu não sei se tem isso, Então, não quero não, porque não precisa, né? Porque eu já sou adultinho, né? Então, porque essas coisas são coisas de criança. Ninguém gosta de coisa de criança quando a gente deixou de ser criança. Então, mas e a história de Jesus também é coisa de criança? Eu não quero essa associação. Então, eu acho importante que a igreja, vivendo no contexto que nós vivemos, que a igreja chegue e fale, peraí, tá, pode comer seu chocolate, mas eu preciso explicar que as coisas não são como eles estão dizendo. Sabendo disso, como que os pais devem colocar a ideia, então, da Páscoa na cabeça das crianças, desde pequeno? Se tem algum material, algum estudo que você indicaria? A Bíblia. Sim, lógico. Mas, assim, sabendo, né, desse mundo secular que está aí, para realmente, as crianças estão todos os dias com o celular, tablet na mão e vendo desenho, às vezes chora, o pai dá um tablet para ver. Como que os pais devem agir para colocar tanto o significado da Páscoa quanto do Natal, por exemplo, né, para os seus filhos? Tem um aconselhamento aí para dar. Quando você falou, a criança chora, o pai dá um tapa, eu pensei que o pai dá um tapa, não dá um tablet. Um tablet, um smartphone. Um pouco Ministério Público parece.
Faz todo sentido. mundo ouviu a mesma No coisa. 8º episódio. Rapaz, material. Eu acho que tem bastante material infantil falando a respeito de Jesus e que já daria um bom trabalho, né? Talvez a gente pudesse, em casa, criar algumas tradições que pudessem se contrapor a essa tradição de consumo, né? Voltadas, né, para a realidade. Então, às vezes os pais estão tão interessados em usar o feriado, né? Pô, trabalha o ano inteiro e tal, feriado bacana aí pela frente. Mas talvez olhar um pouco mais de carinho para isso, né? Pô, a Páscoa é o dia que a gente vai para a igreja mais cedo, porque tem o culto, a gente vai tomar café da manhã com os irmãos e tal. Vivenciar isso mais no contexto da igreja, né? Aproveitar esses momentos. Algumas tradições, eu lembro do maestro Parcival contando como surgiu aquela, como é que chama aquele círculo que se coloca na porta no Natal? Guirlanda. Guirlanda. Ele contou que em alguns lugares a guirlanda, eu já vi até algumas pessoas retomando isso, né? Eu acho que no contexto de igreja não é bom, mas no contexto de família pode ser bem interessante, e que foi onde surgiu, né? Então não é um negócio para a igreja, é para a família. O que acontecia? Você vivia numa casa escura, dormia, né, o sol se pôs, daí a pouco você já está dormindo, já está jantando e dormindo, né? Acorda com o sol nascendo. E a casa muito escura na época. E também porque a iluminação mais barata era da gordura animal. Então, um pouco de banha de porco lá, um paviozinho, né? Você tem uma lamparina. E era mais acessível, né? Só que é uma iluminação mais escura, né? Não é tão brilhante, e ela tem fumaça. Então o que acontecia? Os pais, né, guardavam para dezembro a iluminação melhor. Então eles colocavam a guirlanda com as velas de parafina mesmo, né? Tem iluminação melhor, colocavam ali e a cada domingo iam acendendo um. Aí chegava no último domingo, estava a guirlanda inteira acesa. E as crianças então iam participando daquele momento e vendo a casa iluminada, porque está chegando Natal. Que tradição bacana, né, para uma família. Eu acho legal isso. Não vejo isso na igreja, mas eu vejo isso numa casa. Então, assim, claro, isso aí não pertence ao nosso contexto, mas a ideia de buscar o conteúdo bíblico daquela data e, de alguma maneira, inseri-la no dia a dia da família, mas não na normalidade da família, na excepcionalidade, né? Olha só, está chegando a Páscoa. Aquela expectativa que a criança tem de que na Páscoa ela ganha o chocolate, no Natal ela ganha o presente, é uma expectativa construída. E você pode construir outro tipo de expectativa. De uma outra forma. De uma outra forma, de um outro conteúdo voltado para aquilo que é. Né? Então, não sei se eu vou ter imaginação aqui para pensar em alguma coisa, mas deixar um estímulo, né? Sim, Olha, vamos procurar. Eu coloquei conteúdo isso. assim, mas nem precisa deixar nome, mas era mais nesse sentido mesmo. Eu não sei. Para ser sincero, eu não consegui construir esse tipo de tradição na minha própria família. Né? Mas é uma coisa que me parece que pode ser bem interessante. Entendi. Bom, muito obrigada, Luciano. Acabamos. Você tem algo a acrescentar do tema que você queira falar para a galera, deixar um recadinho? Não, acho que foi bem bacana o papo. Talvez se tivesse que deixar um recadinho, seria: aproveite as oportunidades, né? Paulo diz que a gente deve pregar a tempo e fora de tempo, e nós temos um tempo muito propício para falar de Cristo dentro do nosso próprio calendário, né? Estamos chegando na Páscoa aí, e as pessoas podem não valorizar esse aspecto, né, bíblico, espiritual, alguma coisa assim,
da Páscoa, mas está lá, todo mundo sabe que existe. Está numa gaveta guardada na memória, né, no coração das pessoas, você não acessa muito, mas é uma gavetinha que nessa época ela fica meio destrancada. Então, procure falar de Cristo, falar da importância da ressurreição, né, para alguém que ainda não saiba. Acho que é uma oportunidade que não deve ser desperdiçada. Beleza. Isso aí. Obrigado, pastor, Eu que pela agradeço. estar aí com a gente nesse tempo, muito bom. E a gente deixa também, né, reflexão aí para você que é cristão, né, se você está realmente dando o real valor, né, que a Páscoa tem, e que como nós aprendemos aqui hoje muito, né, através das reflexões. E para você que não é cristão, né, Tirou suas dúvidas se você sobre já a tirou Páscoa? suas dúvidas, Se não, manda nos comentários. manda nos comentários, chama a gente no direct do Instagram, que a gente pode responder. Tem perguntas lá, não? Vê aí, já se tem Não alguma, a sei. gente abriu uma caixinha de perguntas. Mas se não enquanto tiver, isso, aproveita, curte, compartilha. é isso aí, se salva, inscreva no canal. Envia pro seu amigo não cristão tirar as dúvidas dele sobre a Páscoa. Acesse o blog Lentes da Escritura. Aí, Verdade. O blog do Pastor Alceu. Tem algumas coisas lá. E o canal lá O canal do Tem YouTube, Lentes da reviews Escritura. de vários filmes, não tem? Vamos acrescentar. A gente vai deixar tudo lá tá voltando, né? Nos Na comentários. descrição. na descrição. E o YouTube da igreja que você tá lá, pastor? Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo. Tem as pregações lá de manhã. Tem as pregações, estudos bíblicos, tem bastante coisa lá. O pessoal faz uma transmissão bem bacana. Legal. Tem alguma coisa Por aí? enquanto não Não. temos. Então tá. A gente abriu, acho que um pouquinho antes de começar o episódio. Mas é isso, gente. Obrigado aí por ter assistido. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.